Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de byte. Se você está acompanhando a gente aí nas nossas playlists maravilhosas iniciais aí de algoritmos, você está vendo que na nossa última aula de algoritmo nós falamos sobre recursividade. E recursividade é uma coisa muito importante para a gente, porque a maioria dos algoritmos complexos usam recursividade. Consequentemente, muito dos nossos queridíssimos algoritmos que nós vamos estudar daqui para frente vão usar recursividade. Então, por isso, é muito importante que a gente comece a estudar recursividade de uma forma um pouquinho mais avançada. Por isso, hoje nós vamos continuar falando sobre recursividade e vamos mostrar um algoritmo muito divertido de fazer que usa recursividade, que é a árvore fractal. Então, se você quer saber como monta uma árvore fractal e aprofundar ainda mais no seu conhecimento de recursividade, para que a gente possa, nos próximos algoritmos, ir nos algoritmos um pouco mais profundos, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso. Então, meu querido amigo escovador de bytes, vamos começar a aula de hoje baixando o código lá no github.com/debatecreator, que vocês já sabem que é onde a gente coloca todos os códigos das nossas aulas. Mais uma vez, não se preocupe, porque todos os nossos links vão estar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. E, obviamente, como a aula de hoje é uma aula de algoritmos, está lá no nosso queridíssimo repositório de algoritmos. Hoje nós vamos usar essa pasta aqui, a Recursive, que é a pasta da recursividade. E para quem não lembra como baixar esse código, você vem aqui em Code, copia o endereço do repositório aqui, nesse botãozinho aqui, Copy to Clipboard, abre o nosso muito amado GitHub Desktop, vem aqui, add One Repository, URL, coloca aqui, e aqui a pasta local na sua máquina onde você quer descarregar os nossos projetos. Daí é só você apertar o clone aqui. Para mim, obviamente, não vai aparecer porque eu já tenho repositório. Então, como eu já tenho repositório, o que eu vou fazer é escolher o repositório de algoritmos como meu repositório corrente e vou clicar aqui em Fetch Origin para baixar a última versão do código que nós temos lá no nosso servidor do GitHub. Feito isso, eu vou ter lá no meu Visual Studio Code, então vou abrir aqui o Visual Studio Code, eu vou ter a pasta recursividade aqui, ver aqui arquivo, abrir pasta, vou escolher aqui o caminho onde eu coloquei o meu queridíssimo link para as aulas de algoritmo, e vou escolher a pasta recursiva aqui, e vou dar um Select Folder. Assim que eu der o Select Folder, ele vai abrir aqui a pasta para a gente. E vou começar aqui um quadro branco novo para colocar do lado do nosso código, para que eu possa ir desenhando à medida que nós vamos trabalhando a nossa análise do código aqui da árvore fractal. Então, estamos prontos para começar, galera. Então, vamos lá, amiguinho escovador de bytes. Aqui, ó, na linha 50, a gente de cara prepara o nosso ambiente aqui, usando os comandos screen e color para preparar o nosso ambiente, porque nós efetivamente vamos desenhar uma árvore. E aqui, o que a gente quer? A gente quer desenhar uma árvore fractal, então nós vamos ter um tronco aqui, que nós também vamos chamar de geração igual a zero, ou seja, primeira geração, que é o tronco. E a partir nós vamos começar a ramificar esse tronco em diversas direções. Então, por exemplo, quando ele chegar aqui, que a gente vai chamar de geração 1, ele vai ramificar. E aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de geração 1. Então ele vai criar dois ramos aqui. E aí na geração 2, nós vamos criar 4 ramos. Porque nós vamos criar um ramo aqui e um ramo aqui. E aí, nós também na geração 2 vamos criar um ramo aqui e um ramo aqui. E aí nós vamos ter uma geração 3. E nessa geração 3, como vocês imaginam, nós vamos ter um ramo aqui. E nós vamos ter um ramo aqui. Mesma coisa para cá e assim sucessivamente. Ou seja, a cada nova geração da nossa árvore, que vai crescendo de geração a geração, nós vamos ter uma ramificação onde nós vamos ter que abrir em 2.
E aqui, qual é a recursividade nesse caso? A nossa função recursiva vai criar esse cara, depois vai criar esse cara, depois vai criar esses caras, depois vai criar esses caras, depois vai criar esses caras. E assim sucessivamente para a nossa árvore ir ramificando. Vocês vão ver isso muito melhor quando a gente efetivamente executar o nosso código. Para que a gente possa desenhar a árvore, a gente obviamente vai precisar estar no modo de desenho, modo gráfico, Screen 2, e aqui a gente vai colocar branco no preto para ficar bem visível para vocês. E aqui nós criamos uma variável A, nesse ponto do código aqui, que nada mais é que o ângulo. As nossas funções em Basic que usam ângulos, elas trabalham em radianos. Então a gente precisa entender 90 graus em radianos. Por que 90 graus? Se você olhar aqui, o nosso tronco ele está a 90 graus. Vamos desenhar o tronco aqui. Ele vai estar a 90 graus em relação ao plano. Então aqui é o plano, aqui são 90 graus e aqui é o nosso tronco. Como ele tem que estar a 90 graus, a gente precisa calcular 90 graus em radianos. Para quem lembra lá da geometria da tia Cotinha, vocês lembram que se a gente pegar aqui uma circunferência e dividir ela em radianos, ela começa em 0, vai π sobre 2, aqui ela vai a π, aqui ela vai 3π sobre 2, e quando dá a volta completa, 2π. Como nós queremos 90 graus, nós queremos esse ponto aqui circunscrito no nosso círculo. Aqui tem 90 graus, exatamente como nós precisamos aqui. Então, 90 graus em radianos é igual a π sobre 2. Então, esse valor aqui, 3,14159, é o valor arredondado de π, com 5 casas decimais. Se nós dividirmos ele por 2, nós vamos ter π sobre 2. Então, A vai ser igual a 90 graus em radianos. Para que a gente possa usar nas nossas funções. Até aqui tudo bem? Se você não está entendendo nada disso aqui, eu vou recomendar um livro para você. Um livro muito bom, inclusive. Aqui, esse livro aqui, ó. O nome desse livro é Matemática para Programadores, onde ele vai te dar várias bases matemáticas para que você possa trabalhar esse tipo de coisa quando você estiver falando de algoritmos. E eu vou recomendar um segundo livro aqui, que talvez seja até mais pertinente, que é esse livro aqui, ó, Geometria para Programadores. Nesse Geometria para Programadores, a gente vai ter todas as implementações algorítmicas de funções geométricas para programadores. Então, se você é um programador que acha que vai precisar de geometria algum dia na sua vida, esse livro aqui é muito bom. Então, agora vamos começar a estudar esse outro parâmetro aqui, que é o dA, que é a nossa variação angular. O que é a nossa variação angular? Se a gente desenhar aqui a nossa árvore de novo, o que vocês vão ver? Esse aqui é o tronco. E aí, na próxima geração, nós vamos ter 2 ramos, ok? Esses ramos que a gente está desenhando aqui, eles não estão mais a 90 graus. Eles estão em uma variação angular relativa ao tronco. Então, quando a gente fala a variação angular, a gente está falando desse ângulo aqui. Variação angular. Então, quando nós dizemos que a nossa variação angular é de 60,
a gente está fazendo um cálculo relativo a 90 graus de qual é o ângulo que nós vamos aplicar nesse ramo aqui. E, consequentemente, em todos os ramos da nossa árvore. E aí, a cada nova interação do nosso algoritmo, cada nova geração, nós vamos aplicar a mesma variação angular relativa sempre aos 90 graus do ramo. Então esse cara aqui também é variação angular. E aí esse cara aqui também vai ser uma variação angular. E assim sucessivamente, a cada nova geração, nós vamos recriando a nossa variação angular. Outro parâmetro importante aqui é o tamanho do tronco. Então, quando nós estamos falando de tamanho do tronco, nós estamos falando do tamanho que a nossa primeira geração vai ter. Então, o tamanho do tronco é isso aqui, é o tamanho da nossa primeira geração. E esse tamanho da primeira geração é esse parâmetro L aqui, que é o tamanho do tronco. Os próximos parâmetros são G0 e Gn. G é a geração atual que nós estamos, que no início do algoritmo vai ser 0. E a gente vai ter um número de gerações máximas de até 10 gerações. Que eu acredito que eu coloquei aqui esse limite de 10 gerações, porque como o processador é de 8 bits, mais de 10 gerações levaria muito tempo gerando, então eu limitei as gerações máximas de 10 gerações. Então, essa aqui é a nossa, como eu já disse antes, essa aqui é a nossa geração atual, que eu chamei ali no algoritmo de G, que começou em 0. E aí a gente vai ter G1, G2, G3 até um máximo de G10, para gerar 10 gerações aqui de árvore. E aí, meu amigo escalador de byte, é aquele momento em que eu peço a sua ajuda para fazer um canal ainda melhor. Assine o programa de patrocínio patreon.com/TheByteCreator e pague $1 para ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo com arquivos para você, canal de bate-papo direto comigo e com os outros escovadores de bytes, além, obviamente, dos nossos Thank You Discs. Se você assinou o nosso tier de $1, você ganha todos os Thank You Discs na faixa. Se você quer contribuir apenas uma vez, compre uma camisa. Vai lá no thebytecreator.com.br, compre uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Ou lá no Patreon, na seção de compras, compre um dos nossos Thank You Discs para nos ajudar a ser feliz e ajudar a você a ter um canal muito melhor. Então bora para a aula, que a aula de hoje está longa. E agora, amiguinho, que nós já falamos das gerações, vamos falar agora dos pontos propriamente ditos. Vocês lembram lá, quando a gente estudou os gráficos básicos do MSX, que o comando que traça linhas na tela é o comando line. Então a gente pega, usando o comando line, a gente pega um primeiro ponto, define um segundo ponto, e diz que a linha vai começar no ponto 1 e vai até o ponto 2. E vocês podem ver o comando line sendo executado aqui, ó, dentro da porção recursiva. É esse line aqui que nós estamos falando, e é esse line que nós vamos usar para traçar recursivamente cada uma das linhas, até porque ele está aqui dentro das gerações recursivas. Certo? Só que para que a gente possa calcular linhas no Basic, a gente tem que calcular os pontos x e y. Tanto o ponto atual quanto o próximo ponto. Então nós temos aqui no nosso código duas variáveis chamadas delta do próximo ponto, x e y, e novo ponto. Porque quando nós escrevemos o nosso primeiro ponto, vamos supor que o nosso primeiro ponto, está aqui. Na geração 1 é fácil. O próximo ponto vai estar aqui igual uma linha igual ao tamanho do tronco. Só que para a gente calcular a diferença desse ponto para esse ponto,
nós vamos ter que calcular o delta. O que é o delta? É o deslocamento. O quanto o meu ponto tem que se deslocar daqui para cá para atender a geração atual na qual eu estou, certo? Para isso que servem essas duas variáveis aqui, o ΔX e o ΔY, para a gente calcular o delta do próximo ponto. E baseado nesse delta, nós vamos calcular efetivamente, baseado nesse delta aqui, nós vamos calcular efetivamente qual é o próximo ponto, que são essas duas variáveis aqui. E nós também vamos ter um negócio aqui que é o shrink, né? SKI de shrink, que é o quanto o nosso tronco vai reduzir a cada geração. Eu não sei se vocês notaram, mas toda vez que a gente desenha a nossa árvore aqui, geração 0, geração 1, a próxima geração é menor, o ramo é menor que o tronco sempre. Então, a cada geração nós vamos aplicar aqui um fator de redução, ou um fator de encolhimento, onde a gente vai dizer o quão menor é o ramo em relação ao tronco, ou o quão é o ramo, menor é o ramo em relação ao ramo anterior, porque cada novo ramo vai ser menor que o anterior. Então aqui a gente está aplicando uma redução de tronco aqui, ó, de 60%. Então, a cada geração da árvore, o tronco vai ficar 60% menor. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto, que é o ponto onde vai começar tudo. Se vocês lembram da aula de recursividade passada, vocês lembram que para que a gente consiga manter a recursividade, a gente tem que guardar os resultados em vetores, para que a gente não perca os resultados na stack. Então nós vamos manter as coordenadas x e manter as coordenadas y a cada geração. Isso também vai ser usado no nosso algoritmo, porque muitas vezes o nosso algoritmo vai ter que voltar. Por exemplo, o nosso algoritmo ele vai começar a traçar a nossa árvore assim. Ele vai traçar uma geração, depois ele vai traçar a próxima 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 geração. E aí ele vai voltar e desenhar essa. E aí ele vai voltar e desenhar essa. E assim sucessivamente, durante toda a árvore, até que ele tenha desenhado a árvore toda. Para que a gente possa acompanhar dessa forma, nós precisamos ter as coordenadas x e y guardadas a cada geração. E é para isso que vão servir essas duas variáveis aqui. E por último, nós vamos chamar finalmente as gerações recursivas na nossa função recursiva, que é o nosso GoSub aqui. E a gente sabe que ele é uma recursiva, por quê? Porque aqui dentro dela a gente tem uma chamada para ela mesma. Aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, eu testo a minha geração. Se a minha geração for menor ou igual à geração máxima, eu faço a recursividade até que eu tenha toda a árvore criada. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Muito obrigado se você chegou até aqui. Infelizmente acabaram os nossos 20 minutos de hoje e não deu tempo de ver a árvore recursiva completamente. Mas nós conseguimos ver todos os conceitos básicos que nós vamos implementar na nossa árvore recursiva. Com isso, na próxima aula nós vamos focar lá na função recursiva propriamente dita, como a gente calcula os cossenos e os senos para poder fazer os deltas, calcular o ponto delta para fazer o line e aí fechar esse conhecimento da árvore recursiva. Mas agora você já está embasado para a gente fechar na próxima aula. Não se esqueça, obviamente, de comprar uma camiseta lá, thebytecreator.com/thebytecreator, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. E não se esqueça também de mandar um beijo, um abraço e um grande amplexo aos nossos patrocinadores aqui, que estão aqui, nesse lado aqui da tela, que são as pessoas que nos ajudam, estão ajudando a mim e a você a manter esse canal vivo. Então, muito obrigado, um grande beijo e nunca se esqueça que, acima de tudo, você tem que ser feliz. Até a próxima.